Existe uma parte da Bíblia, galera, que muita gente lê sem perceber a gravidade do que realmente estava acontecendo ali. Porque quando ouvimos Baal, normalmente, cara, imaginamos apenas um ídolo antigo, uma estátua qualquer adorada por povos pagãos. Mas, galera, Baal era muito mais do que isso. Ele representava um sistema inteiro de adoração, tá? Um culto que prometia prosperidade, chuva, fertilidade, crescimento das plantações, proteção contra a fome, basicamente tudo o que um povo agrícola mais precisava. E aí que a história começa a ficar perigosa, porque o culto a Baal não parecia absurdo no começo, parecia sutil. Os cananeus acreditavam que Baal controlava as chuvas e a fertilidade da terra. Então, quando Israel entrou em Canaã, eles começaram a conviver diariamente, com esse tipo de crença. E aos poucos, o povo começou a pensar, talvez não tenha tanto problema em misturar algumas coisas. Só que, na Bíblia, toda a corrupção espiritual começa exatamente assim. Pequenas concessões, pequenas adaptações. Primeiro o povo ainda adorava o Deus de Israel, mas depois começou a levantar altares pagãos. Depois vieram símbolos de Baal, depois festas, depois rituais. E quando perceberam, já estavam envolvidos em práticas completamente contrárias ao que Deus havia ordenado para eles. E o mais assustador é que isso aconteceu bem devagar. Ninguém acordou um dia dizendo, hoje vamos abandonar a Deus. Não, foi gradual. E a Bíblia mostra isso claramente lá em Juízes. O texto diz que uma geração surgiu que não conhecia o Senhor. Outro detalhe, eles ainda não tinham a aparência de povo de Deus, mas tinham perdido a referência verdadeira. E é exatamente nesse vazio espiritual que Baal começou a dominar Israel. Porque quando a verdade enfraquece, qualquer substituto parece muito aceitável. Só que agora, galera, vem a parte que pouca gente presta atenção. O culto a Baal não envolvia apenas uma idolatria comum, tá? Aquela idolatria de a pessoa ser devota. Ela envolvia práticas físicas muito extremas. Para você ter noção, em 1 Reis, capítulo 18, acontece uma das cenas mais fortes da Bíblia. O profeta Elias enfrenta centenas de profetas de Baal no Monte Carmelo, tá? E você conhece essa história. Existe um detalhe perturbador ali. Os profetas começaram a gritar, dançar e se cortar com facas. A Bíblia diz que eles derramavam o próprio sangue tentando chamar a atenção do Deus deles. E muita gente lê isso muito rápido, Mas pensa no nível da situação. Era um culto baseado em desespero. Quanto mais sofrimento, mais eles acreditavam que seriam ouvidos. E isso revela algo muito profundo sobre Baal. Os falsos deuses sempre exigem mais do homem. Mais de esforço, mais de dor, mais performance, mais exagero. E enquanto isso, Elias faz exatamente o oposto, gente. Ele simplesmente reconstrói o altar de Deus e ora, sem transe, sem espetáculo, sem automutilação, sem histeria. O contraste, cara, é gigantesco, porque o Deus da Bíblia não precisava de manipulação emocional para responder, mas os profetas de Baal viviam tentando provocar uma reação espiritual através do caos. E talvez esse seja um dos detalhes mais ignorados dessa passagem. O problema nunca foi apenas ajoelhar de uma estátua. O problema era o tipo de espiritualidade que estava sendo criada ali. Uma espiritualidade baseada em medo, manipulação e desespero. Mas eu digo mais, na verdade o problema era o completo, era se dobrar em uma estátua que não poderia e esse problema da espiritualidade que também não poderia. Só que existe algo ainda mais sombrio, e isso aqui não é clickbait, não é para você apenas continuar no vídeo. É o que a Bíblia realmente diz, e essa parte fica pesada, porque lá em Jeremias, capítulo 19, Deus menciona algo que acontece no vale de Inom. O povo estava, queimando os seus próprios filhos em sacrifício. Galera, pensa nisso um pouco. Queimar os próprios filhos. E o texto conecta isso diretamente aos cultos pagãos ligados a quem? A Baal. Agora preste atenção no detalhe mais assustador. Deus diz, coisa que nunca ordenei, nem falei e nem passou pela mente. Ele diz isso exatamente na Bíblia. Essa frase é forte, porque a Bíblia toda, Deus é detalhista sobre adoração. Mas aqui ele praticamente diz, isso é tão horrível que jamais veio ao meu coração. O Vale de Inom se tornou um símbolo de
corrupção total. Mais tarde, né, o lugar ficou associado ao juízo e destruição. Inclusive, muitos estudiosos, galera, ligam isso ao termo Gehenna, que é usado depois como uma imagem de condenação, o próprio inferno. Então você consegue perceber o que aconteceu, cara? Israel chegou ao ponto de copiar a prática das nações ao redor enquanto ainda mantinha aparência religiosa. Isso é um detalhe mais perturbador. Eles não se viam completamente afastados de Deus. Eles acreditavam que ainda estavam espiritualmente corretos. E isso deixa a história ainda mais assustadora, porque mostra como alguém pode se afastar da verdade sem perceber o quão longe chegou. E talvez, cara, é por isso que a história de Baal continua tão atual, porque ela não fala apenas sobre idolatria antiga, ela fala sobre uma substituição, quando as pessoas trocam a verdade por algo mais conveniente, mais confortável, mais popular, mais fácil de aceitar. O culto a Baal prometia resultados muito rápidos, prosperidade, segurança, soluções. E sinceramente, galera, isso continua acontecendo hoje, só que de formas diferentes. A Bíblia mostra que o maior perigo espiritual quase nunca começa de forma chocante, começa aparecendo algo pequeno. Se esse vídeo de verdade te ajudou, se você gostou desse vídeo, cara, deixa o seu like. Além do like, cara, deixe também o seu comentário, que vai ser muito útil para esse vídeo ser divulgado. Deus te abençoe e até a próxima.